Primeiro ponto da nossa pauta tradicional já é o ponto de história, né? A gente sempre traz isso aqui para trazer boas referências para os nossos espectadores, nossos companheiros. E primeiro ponto da pauta, o primeiro ponto de história aqui seria, vamos falar aqui da 22 de setembro de 1889. Foi a data aí de criação da Guarda Negra, formada por ex-escravos, né, que tinha como objetivo, curioso até, né, defender a, a princesa Isabel, né, a Dona Isabel, como era chamada na época. É claro que toda a história dessa Guarda Negra, né, há também controvérsias, né, há historiadores que divergem da concepção dela, mas a gente vai colocar uma das teses aqui, né, sobre a criação dela, para que servia e tudo mais. Então, uma delas é que foi criada por José do Patrocínio, né, uma das principais figuras aí no movimento abolicionista, e ela teria sido criada em 22 de setembro de 1889, né, para tanto defender, para garantir que vamos dizer assim, os negros que estavam recém-libertos, né, vamos dizer assim, com a Lei Áurea, tivessem o seu direito de liberdade, garantir isso, mas também defender aí a que seria a figura, né, da monarquia aí do Brasil, que garantiu isso, que seria a princesa Isabel. A gente sabe que a história no movimento negro contesta isso aí, a gente também contesta, porque foi uma luta intensa, né? Não foi não foi nenhum presente dado pela monarquia nem pela princesa Isabel, mas é interessante, a gente traz aqui, 22 de setembro de 1889, data de criação da Guarda Negra, reformada por ex-escravos, e tinha essa função. Ela não durou muito, já em novembro, né, com a proclamação da República, ela foi dissolvida com a criação de outras instituições armadas. Ela foi proibida, né, até porque os negros utilizavam a capoeira também, que já foi criminalizada, etc. Né? Mas é isso. Outra data para a gente lembrar aqui, também no dia 22, né, 22 de setembro de 1976, há 45 anos, nascia no Rio de Janeiro o atacante da seleção brasileira e de vários times importantes aí, Ronaldo Luiz Nazário, o famoso Ronaldinho, né? Muita gente viveu essa época aí, quando ele era o maior jogador do mundo, né? Principalmente nos anos 90 aí, e ele surgiu aí no Bom Sucesso, né? Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, passou pelo Cruzeiro, foi para a Europa, PSV, Internacional, Barcelona, né? Ganhou o prêmio de melhor do mundo, é tido como um dos maiores jogadores da história até hoje, um dos maiores artilheiros da seleção brasileira, e ontem, né, 22 de setembro, ele completou aí 45 anos. Tá aí a nossa lembrança ao Ronaldo Fenômeno, né? Outro nome que ele ficou conhecido, e um dos grandes craques aí da seleção brasileira e do futebol, o futebol arte também, né? Por que não? O Ronaldo aí que tem gols aí que mostram toda a capacidade do futebol do atacante brasileiro, né? Outra data para a gente lembrar aqui, dia 23 de setembro de 1898, há exatos 123 anos, nascia aí no Rio de Janeiro, compositor, ritmista e pintor Heitor dos Prazeres, né? Ele que foi autor de sucessos aí na música, né? No samba, como Gosto que me enrosco, Mulher de Malandro e Pierrot Apaixonado. Essa é muito conhecida, né? Muita gente regravou essa música aí e fez muito sucesso em décadas posteriores. Ele que foi também um dos principais sambistas aí na criação das primeiras escolas de samba, né? No Rio de Janeiro, e também na própria consolidação do estilo, né, no começo do século passado. Tá aí, Heitor dos Prazeres, as obras aí que a gente mostrou deles, né, também são bastante conhecidas, né, entre o meio artístico, também de samba,
do Rio de Janeiro, né? E outra data para a gente lembrar, dia 26 de setembro, daqui a 3 dias, completa-se aí 140 anos da fundação do Clube Abolicionista Sociedade Nova Emancipadora, que ocorreu no Recife em 1881, né? Uma sociedade que tinha um caráter integrava o movimento abolicionista, né? E interessante que essa sociedade ela visava recolher fundos, né? Para garantir a alforria de escravos, né? Que os escravos pudessem comprar sua própria alforria. Tanto eles, vamos dizer assim, depositavam seus fundos, né, fundos resultado do seu próprio trabalho, como essa sociedade juntava fundos vindo de outros escravos e de outras pessoas para ir pouco a pouco libertando os escravos, né? É interessante que sociedades como essa, né, e com outros de outro caráter também surgiram, né, mostrando a amplitude do movimento abolicionista, né? Houve toda uma ampla mobilização, né? Tanto principalmente do, do negro, né, escravo, mas também de toda a sociedade, né? Você teve, a gente já falou aqui, Luiz Gama, o movimento dos Caifás, tudo mais, e também houve muitas sociedades abolicionistas, né, que agiam de diversas formas. Nosso ponto de história é isso. Quer comentar algum ponto, Caio? Você falou da Guarda Negra, né? Que é interessante, que eu já ouvi, né? Que a Guarda Negra ela foi formada justamente porque os negros, né? Eles tinham receio de que os escravocratas eles revogassem, né? A Lei Áurea, porque os escravocratas em geral eles passaram aí para, por incrível que pareça, eles abandonaram, né? A monarquia, passaram para o Partido Republicano, ficou mais conservador. Então tinha isso, né? Os negros eles tinham receio de que o pessoal fosse revogar a Lei Áurea. Por isso que tinha essa identificação com a monarquia, né? Que finalmente foi a monarquia que acabou cedendo e os escravocratas eles que não queriam ceder, né? E muitos deles se vincularam à República, né? E depois a República foi bem persecutória com os negros, inclusive. Exatamente. Criando, intensificando a repressão, né? Como a gente falou aqui, vamos dizer assim, intensificando a punição aí, a capoeira, né? E a organização, as organizações negras que existiam na época, né? Que lutaram pela abolição.